Jesus é travesti, sim. Jesus é transexual, sim. Jesus é bicha, sim, porra! Construção de uma sociedade socialista. Olha, nós sempre sonhamos com isso, né? Esse talvez seja a nossa utopia, uma outra sociedade. O PT sempre administrou a pobreza do Nordeste e a desgraça. O PT constrói o império dele em cima da desgraça dos nordestinos. Eu aprendi que a coisa mais fácil e mais barata no governo é cuidar dos pobres. Os pobres custam pouco, eles pedem pouco e eles se contentam com o mínimo necessário para sobreviver. O puro é cuidar do rico. O PT não admite também a democracia. O PT está junto com o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. É um partido mais extremo ainda que o PT, mas que o PT compartilha dos mesmos valores e princípios. Que o próprio Manifesto Comunista diz para o comunismo, ele é feito de forma gradativa e demora décadas. Ou seja, não tem como você permitir eleições, o pensamento alternar a direção das coisas. Se a esquerda deve continuar a ter, ou deve voltar a ter como perspectiva estratégica a superação do capitalismo e a construção de uma sociedade socialista. Olha, nós sempre sonhamos com isso, né? Esse talvez seja a nossa utopia, uma outra sociedade. Por causa da aliança, o PT tem que cumprir a agenda. E isso é onde a gente vê muita questão em relação à ideologia de gênero. Neste ato, que é convocado pelos artistas, com um número de dança. Esses artistas aí, eles estão dançando, é isso? Essa que é a cultura? Isso que é cultura, né? Isso que é arte? E olha ali o Lula todo sem graça agora, ó. A cultura já foi dominada, tem muita música que hoje você vê que é apologia ao crime, que é apologia ao estupro, que desvaloriza a mulher. Essa é a cultura do Brasil hoje. Querem o poder a todo custo. Não é à toa, estratégia é usar a luta de classes, né? O pobre contra o rico, o branco contra o negro. Os brasileiros estão vacinados contra o modelo lulopetista de confundir para dividir, de iludir para reinar. Pessoal, o que vocês acabaram de ver foi o Geraldo Alckmin, que é vice hoje do Lula, vice desse ex-presidiário, desse bandido, e ele falou uma fala muito importante, que a gente concorda com ele: confundir para dividir e iludir para reinar. Essa a tática do PT, é essa a tática que o Geraldo Alckmin hoje está alinhado. É essa a forma que eles usam a política de forma suja, jogar as pessoas, os grupos sociais, um contra os outros, justamente para criar confusão e divisão, usar como massa de manobra e usar de fake news e também tirar as falas do presidente Bolsonaro do contexto, como na pandemia, dizer que ele desrespeitou a pandemia ou criticou, brincou com a morte das pessoas, e agora recentemente dizendo que ele é maçom, que é uma mentira. De confundir para dividir, de iludir para reinar. Mas vejam a audácia dessa turma. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Tá, o governo ele tem, quando abrir a boca, as pessoas têm que acreditar. Para quem que rouba celular para vender? Para ganhar dinheirinho. Depois vão tomar uma cerveja junto. Então é isso que nós temos que pensar. E também porque, viu, Léo, o ódio está disseminado no país. E agora eu passo a palavra para a Gleice, porque quer ficar... E essas minorias fragilizadas, usadas de massa de manobra, que tem muita gente boa aí, mas é usada de massa de manobra, porque isso não é necessário fazer isso. Para você ter respeito, para você ter oportunidade, não é necessário você fazer uma palhaçada dessa. Então, o que acontece hoje é que parte desses grupos, dessas pessoas, elas acreditam que para elas ter alguma posição, elas estão sendo vítimas da sociedade, que estão sendo prejudicadas por alguém, e por isso elas lutam, os negros contra os brancos, os pobres contra os ricos, como se ela pudesse fazer nada por ela mesma, como se ela não tivesse responsabilidade da sua própria vida.
Vocês que Jesus é travesti, sim. Jesus é transexual, sim. Jesus é bicha, sim, porra! Jesus é travesti, eu quero ouvir, porra! Jesus é travesti. Viva Renata Carvalho! Jesus Cristo, Rainha dos céus! Os LGBTs, né, as religiões africanas, tudo são pegados, são pegos como massa de manobra. E eu não entendo mais, não entendo aonde que esse pessoal, a parte deles, né, na verdade, quer chegar, porque eu acredito que todo mundo tem que ser tratado de forma igual, ter os mesmos direitos, ser respeitado. Isso é o suficiente. Você não precisa virar um super humano onde as outras pessoas têm que te lamber seus pés. A grande mídia realmente é de esquerda, ou seja, tem uma estrutura no Estado institucionalizada. O Lula foi solto por um argumento chulo que o processo foi em Curitiba. Isso tudo prova que tem algo no sistema, dentro do sistema. E a gente precisa mudar isso, lutar para isso também nos 4 anos que vem. Nunca antes no país, um ocupante da presidência tinha sido condenado por crime comum. Existem provas de que Lula cometeu os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A condenação de Lula, no caso do Triplex, está confirmada por 3 instâncias da Justiça. Lula é o primeiro ex-presidente da República preso. O doutor Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele levou um pacote de propinas para o presidente Lula, 300 milhões de reais. Eu acabei disponibilizando para ele ao redor de 300 milhões de reais. Eu fui julgado, fui considerado inocente. Não foi. A pior e maior mentira dessa eleição é dizer que Lula foi inocentado. É falsa a ideia de que Lula se tornou um político inocente. Não quer dizer também que o ex-presidente Lula foi inocentado. O Supremo não o inocentou. O Supremo assentou a nulidade dos processos crime. Foi preso, ficou quase 2 anos. É uma pessoa que rouba, que deixa a nação do jeito que deixou. O povo precisa saber da... Então, no próximo ano, o Brasil vai ter uma oportunidade histórica mundial de ser protagonista no mundo. Né? A nossa inflação está baixando, a nossa economia, nosso PIB está aumentando. A gente passa por um momento difícil no cenário mundial e o Brasil tem essa oportunidade. Normalmente, em crises, né, são eleitos aí governos de direita para pôr a economia no trilho, as contas em dia, né, o gasto com responsabilidade. E às vezes a pessoa confunde que o governo não faz muita coisa porque acha que governar é só programa social, mas nem sempre sobra dinheiro para isso. E quando a gente vai ter um espaço para isso, fazer mais, né, do que já foi feito, quando tem mais um espaço, agora que as coisas estão no trilho. Se você coloca o Lula, o petismo de novo, vai virar aquela baderna, aquele gasto público exacerbado, exagerado, as contas não ficam em dia, não fecham, e vira a baderna que a gente passou tempos difíceis. E também as eleições, a forma que foi feita e as pesquisas eleitorais desfavoreceram o Bolsonaro, mostrando ele bem abaixo do que realmente foi. E isso é tendencioso, isso não deveria existir, e é algum ponto aí para você ligar seu alerta. A gente tem a oportunidade agora e está na mão de vocês, está na nossa... De confundir para dividir, de iludir para reinar. Mas vejam a audácia dessa turma. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Porque o Lula é um chefe de quadrilha. O Lula virou, desculpa, é duríssimo o que eu estou dizendo, mas você que pediu para ouvir. O Lula virou um chefe de quadrilha. Vai lá, Game Corp. O Lulinha, filho do Lula, era administrador de uns